Falar um pouco sobre a eclesiologia da igreja, que se trata um pouco da estrutura, da história dela. A gente não vai poder aprofundar muito, porque é muita história, é 2000 anos de tradição, conceito. O início da história da nossa igreja começa com Cristo, com a passagem que ele fala a Pedro: tu és Simão, tu és Simão, tu és Pedro. E lá ele coloca Pedro no papel de papa, no primeiro papa. Porém, Pedro ele é moldado, né? Ele daquela passagem ele começou a ser moldado até a passagem que Cristo cura a sogra de Pedro. Cristo dá os peixes, né? Faz a pesca, aparecem os peixes, para que Pedro possa levar o alimento, para que Pedro possa ir com Jesus sem nenhuma preocupação em casa, sem nenhuma preocupação com a sua mulher, com a sua família, cura a sua sogra. E Pedro vai sendo moldado, assim, aquela pessoa mais bruta. E o início da nossa igreja, após a morte e ressurreição de Cristo, acontece em Pentecostes, a partir do Espírito Santo descer sobre todos os apóstolos, discípulos e as pessoas que estavam lá. Algumas pessoas se perguntavam por que elas estavam embriagadas, falando aquelas línguas. E aí Pedro começa o seu primeiro sermão. Aí Pedro se levanta no meio da multidão e fala que não estavam embriagados, mas sim o Espírito que estava presente. Aquela profecia de o Espírito se fazer presente no meio deles, o Paráclito que ia repousar sobre eles. E naquele dia Pedro fez o papel de líder, papa, e já lá converteu 3.000 pessoas, né? E o início da nossa igreja é de evangelização, sair do conforto e pregar aos outros povos, né? Lugares que ele levou o evangelho foi Samaria, Lida, Jope e Cesárea. Pois Pedro ele estava muito focado em levar aos povos judeus que não acreditavam que Jesus veio para eles, era só um profeta, um falso Messias. E no início da nossa igreja tem duas pessoas muito importantes, São Pedro e São Paulo, né? Pedro, o primeiro papa, e o Paulo, como era conhecido como Saulo na época, o perseguidor dos cristãos. E a partir do momento que São Paulo se converteu a caminho de Damasco, que o próprio Jesus veio, disse: por que tu me persegues? Que falava sobre a igreja já. E Paulo, a caminho de Damasco, ficou cego, de Ananias foi lá, curou ele da cegueira, orou, falou sobre a missão de Paulo. E Paulo, antes mesmo de ele se converter, ele já teve algum contato com a fé cristã. No primeiro julgamento do primeiro mártir da Igreja Católica, São Estevão, Paulo era o redator daquilo que ia condenar São Estevão. E nessa época, São Estevão foi de Abraão até Jesus, mostrando a geração que era escolhida por Deus. E Paulo já ficou tocado no coração, mas o fervor da época, a busca pelos nazarenos para crucificá-los, para matá-los, aflorou a mais em Paulo, né? E a partir do momento que ele se converteu, Paulo foi um grande apóstolo. Em alguns livros, no livro de São Paulo, o Apóstolo Gentios fala que depois da morte e ressurreição de Cristo, a segunda maior conversão, o segundo maior ato da nossa igreja foi a conversão de Paulo. Porque o que ele fez para a nossa igreja, nenhum homem além de Jesus fez, assim, de levar o evangelho. E os dois se conheceram no Concílio de Jerusalém, que foi no primeiro concílio da nossa igreja, que foi em Jerusalém, com alguns bispos, que retratava o motivo de circuncisão dos judeus. E lá Paulo meio que estava com vergonha, queria pedir a permissão de Pedro, né,
porque Paulo era o perseguidor dos cristãos, né? E Paulo teve que não pedir a permissão, mas sim ele queria a bênção de Pedro para ir pregar, né? Pois o Pedro era a autoridade maior na época. E Santo Bartolomeu, desculpa, ele levou Paulo a Pedro, e Pedro, já olhando para Paulo, viu que aquele homem era algo diferente. Ele esticou a mão e falou: venha, tu pode levar o evangelho. E aí dos dois se separaram, né? Pedro continuou a sua evangelização aqueles povos até Roma. Em 64, né, em 54, desculpa, o imperador Nero deu o voto de perseguição aos nazarenos, que ele falava. E Pedro foi preso em Roma, e a partir do momento ele foi julgado e crucificado, tipo, cabeça para baixo. E lá Pedro morre depois de 30 anos de papado, mais de 30 anos de papado. E Paulo vai para os povos pagãos, só que um pouco diferente de Pedro, que Pedro ia para os povos mais da Judéia, Jerusalém. Paulo foi para a Grécia, foi para alguns países que nem sabiam que deuses eles pregavam lá, quais deuses eles cultuavam. E Paulo foi lá, evangelizou, e quando ele foi voltar para Roma, para ver como estava a igreja, e Pedro, o motivo de Pedro ser crucificado, condenado, pois em Roma foi onde Pedro construiu a primeira comunidade cristã na época. Por isso, um dos motivos, o Vaticano está lá, a sede da Igreja Católica, o Vaticano, em Roma. O motivo do tema da formação, todos os caminhos levam a Roma, que todos os caminhos têm que levar ao Vaticano, que é uma Roma espiritual, uma igreja espiritual. E São Paulo foi lá ver como estava essa comunidade para se abastecer. E lá ele pregando, ele acabou ser preso também e foi decapitado. Por isso que a gente comemora São Pedro e São Paulo, porque foi no mesmo ano, em 67, que os dois morreram. Um crucificado, outro decapitado. E o início da nossa igreja é muito de mártires. Todos os apóstolos foram, menos João, o apóstolo querido, amado. E a perseguição dos cristãos durou. Foi com início ao imperador Nero, em 64, e finalizou com Constantino, em 313. Então foi muitos séculos de perseguições a nós. O que a gente tem hoje não custou suor, custou sangue. Foi sangue de santos, de pessoas que não negavam a Cristo perante aos pagãos. E a história de acabar com a perseguição dos cristãos veio com Constantino. Por isso que muitos falam que Constantino que fundou a nossa igreja, mas não, foi Cristo que fundou a única igreja fundada por Cristo. E Constantino tem uma história intrigante, pois como Santo Agostinho teve uma mãe santa que converteu. Constantino era filho de Santa Helena e Constâncio Cloro. Constâncio Cloro, quando se casou com Santa Helena, ele era um oficial do Império Romano. E um outro imperador perguntou para Constâncio Cloro se ele queria ser imperador um dia. Ele falou que sim, porém ia ter que deixar Santa Helena, porque ele teria que se casar com outra mulher, questões políticas, para subir a ser imperador, cônsul. Então Constâncio Cloro deixou Santa Helena, e aí já tinha um Constantino, filho pequeno. Constantino ficou com o pai para ser instruído com guerra, para também seguir os passos do pai. E Constantino sempre sentia a falta da sua mãe. Um dia Constâncio Cloro, como imperador, ele foi morto, né? Morreu. E primeiro Constantino, imperador, subiu ao trono do Império Romano. E aí ele falou: traz de volta minha mãe, quero ela perto.
E Santa Helena, quando voltou, ela já era muito católica, pois ela sempre teve uma fé muito forte em Cristo, né? E quando ela chegou a Roma, ela começou a rezar. Como Santa Mônica com Santo Agostinho começou a rezar, e para ela nunca estava dando efeito, até o momento que o seu filho, Constantino, ia para uma guerra contra o Maxêncio, um pagão, e eram os dois pagãos na época, né? E ela rezou, e Deus ouviu a prece dela e olhou para seu filho Constantino. E Constantino estava em menor número, tinha a possibilidade de perder, o Império Romano se perder para aquele imperador Maxêncio. E Constantino teve uma visão de Deus, né? E Deus falou que o crucifixo, né, Cristo crucificado, seria que ninguém ia perder uma batalha se colocasse isso no seu batalhão, né? Por isso Constantino colocou no seu estandarte o crucifixo com Jesus crucificado, e dessa batalha ele venceu. A partir dessa batalha ele se converteu. Alguns relatos dizem que não, que mas foi a final da morte, outros dizem que sim. E a partir dessa batalha, em 313, ele deu fim a perseguições dos cristãos, com início em Nero, né? Então foi muitos séculos. E só a partir de 380, pelo imperador Teodósio, no Decreto de Milão, que foi um documento que ele mesmo decretou a religião católica como a religião do Império Romano. Muito pelos motivos que o Império Romano estava enfraquecido e o povo ao redor do Império Romano já estava muito católico. Então era uma luta já havia perdida, porque o próprio povo já estava se convertendo. Para não perder o poder do Império, ele também converteu todo o resto. Um dos relatos também sobre Santa Helena, que ela ao final da vida, aos 80 anos, ela decidiu fazer uma excursão a Jerusalém, né? Porque ela era muito motivada para conhecer mais a sua fé. E indo para Jerusalém, ela decidiu passar por todos os locais que Cristo passou. E um desses locais, ela pediu para desenterrar um local, e lá ela achou as cruzes dos ladrões e de Cristo. Ela que descobriu onde estava a cruz que Jesus foi crucificado. Por isso, nas imagens de Santa Helena, ela está abraçada a uma cruz, porque foi ela que achou a cruz de Cristo. Mas eles não sabiam qual das três cruzes era de Cristo. Daí ela falou: coloque um homem doente em uma das cruzes, a qual ele será curado, é a cruz de Cristo, porque ela tem poder. Daí a cruz de Cristo, ela pegou, repartiu e colocou relíquias em todo o mundo para as igrejas.